Deixa eu partilhar uma coisa com vocês aqui, gente. Bom dia. Eu falo bom dia porque por aqui é bom dia, mas não sei que horas vocês vão ver o vídeo, mas tudo bem, vamos lá. Aqui é casca de uva que não triturou bem na hora que eu fiz o pozinho pra colocar aqui, porque aqui é casca de uva, gente. O pó, né, da casca do ovo que eu boto nas plantinhas, eu gosto de misturar, mas aqui no dia que eu botei na pressa aqui, aí só botei por cima. Mas aqui a gente vai regando e a planta vai absorvendo. Mas vamos lá. Gente, essa daqui é uma vermelha, vermelha dobrada com as bordas pretas. Tá vendo? Eu comprei essa planta. Gente, ela tinha um caldex muito lindo, muito lindo. Mas é aquela questão. A gente compra a plantinha, tá lá no vaso, a planta tá linda, cheia de flores. Nem sempre a planta tá bem por dentro. Eu já perdi muitas plantinhas, não só rosa do deserto, mas outras plantinhas também, por conta disso. Tirar esse matinho dali. Como é que se diz? De não olhar. De achar que a planta tá bem, porque tá ali aparentemente bem no vaso, e deixar ela lá cuidando dela, mas não me preocupar muito. Já perdi muitas, porque o que que acontecia? Depois a planta começava a definhar e eu sem entender o que era. Quando eu ia ver, ela estava com alguma podridão de raiz e já tinha tomado a planta quase toda, não dava tempo nem de salvar. E isso aqui aconteceu com essas duas aqui. Eu tirei ela do vaso para mudar de vaso. Por quê? Porque o vaso que ela estava muito apertadinho, estrangulando ela. Muito apertado mesmo, o vaso estava ficando até meio deformado. Aí eu peguei, fui mudar ela de vaso. Não, e a intenção não era mexer no torrão nem nada. Quando eu tentei tirar ela do vaso, eu percebi que ela estava saindo as raízes por baixo. E isso acontece muito podridão de raiz. Por quê? Botou a planta lá no vaso e aí a planta está em contato direto com a superfície onde ela estiver. Entendeu? O vaso, assim, ó, tipo esse. Está em contato direto aqui com essa superfície. Então, o que que acontece? Se a planta vai crescendo, ela vai crescendo as raízes dela para cá para baixo, não é isso? E vai tomando o vaso todo. O que que acontece? Se a gente não tem aquele cuidado de observar nossa planta, de observar aqui, ó, ao redor para ver se o vaso tá macio ou se o vaso tá muito duro. Porque se a planta tiver muito tempo dentro desse vaso e o caudex dela tiver crescido muito para cá para baixo, vai ficar duro, vai começar a deformar o vaso, entendeu? Então isso é porque a plantinha tá precisando de um vaso maior. Aí o que é que acontece? Muitos produtores deixam ela lá, né? Pronto, ficou lá no vaso. Um vaso mais raso do que esse, né? Porque esse é fundo, então ela vai ter mais tempo aí para ela se desenvolver. Mas nos vasos mais rasos, o que que acontece? A planta começa a emitir raiz, a raiz começa a sair por debaixo do vaso. E a raiz começa a ter contato com essa superfície, que muitas vezes vai ficar quente por causa do sol, né? E aí vai cozinhando aquelas raízes que estão saindo por baixo do vaso, né? Ou ferindo até as raízes também, porque está machucando, está apertando. E isso causa podridão de raiz. Essa podridão vai subindo pelas raízes e vai atingir o caudex, certo? Foi isso que provavelmente aconteceu com essas duas mocinhas aqui. Elas estavam com a podridão na raiz. Eu só vi, porque como eu disse para vocês, eu fui mudar de vaso, que o vaso estava estrangulando. Eu fui, cortei aquela raiz que estava saindo por fora, para fora dos buraquinhos, para conseguir tirar a planta do vaso. Quando eu fiz isso, eu percebi já que tinha, né, uma podridão naquelas raízes. Não aconteceu nas duas. Aí eu fui, tive que tirar aquele substrato todo, lavei ela bem. Aí depois deixei ela um pouquinho de molho na água sanitária. E aí fui para desinfectar, né, tirar fungo, essas coisas, bactéria. Na água sanitária, 1 colher de água sanitária para 1 litro de água, viu? Deixei um tempinho, pronto, tirei. Quando eu fui olhar, tinha podridão. Saí cortando para ver até onde estava a podridão. Gente, estava muito. Deixa eu ver se tem um caldex aqui para mostrar para vocês. Tá vendo esse caldex? O caldex delas era maior que esse, bem maior, bem mais gordo assim.
E aí, no meu Instagram tem foto, diante de eu plantar elas, plantinhas da Tássia. Vocês podem seguir, porque lá eu posto tudo, assim, o acompanhamento. E aí o Caldex era bem maior que esse, bem gordão. Eu fui cortando, tive que sair cortando, que a podridão subiu mesmo. Moral da história, essa ficou um cotoquinho. Aí eu tive que podar, me deu uma pena, tava carregada de flor, gente, mas tive que podar toda para que as raízes se desenvolvessem, porque senão a planta não ia ter força para emitir raízes para baixo e sustentar as folhas e as flores de cima. Então tive que podar toda e fazer isso. Aqui eu botei ela, tô tentando fazer uma raiz aranha para ver se ela cria umas raízes bonitas, porque perdeu tudo. Aqui, essa pontinha que vocês estão vendo é só o cotoquinho de cima. Aí, ela era planta de semente, né? E aí, eu podei toda e aí ela já tá se desenvolvendo, tá vendo? Tá cheia de brotinhos. E aqueles galinhos que vocês estão vendo atrás são os galhos daqui, da poda. Alguns deu mais galhos, mas alguns morreram e sobrou esses 3 aí que estão se desenvolvendo bem. A daqui do mesmo jeito, só que a daqui ficou um pouquinho maior, mas foi a mesma coisa. E aí tá cheia de brotinhos, botei os galhos para enraizar, os dela não pegaram. Essa daqui é uma diferente, é uma pink dobrada, é uma que tá aí na abertura como foto do meu perfil aqui do canal. Muito linda, de semente também. Aí eu peguei e botei, né? Aqui embaixo tem um pedaço de isopor, que elas estão em cima, e botei aqui esse substrato para estimular aqui o crescimento das raízes. Botei, né? Selei com cola instantânea, tudo direitinho. E aqui ela tá amarrada assim, que é para a planta ficar firme, porque quanto mais firme a planta tiver, ela vai emitir raízes mais rápido. Eu tenho certeza que as raízes estão desenvolvendo bem, elas estão durinhas, perfeitas e cheias de brotinhos. Então, para falar para vocês isso, essa partilha. Comprou a plantinha, observa. Se tiver saindo raiz por baixo, cuidado, observa direitinho. Porque pode acontecer isso, você não perceber e quando você for olhar, você não conseguir salvar a planta, você perder sua planta. Essas 2, graças a Deus, eu consegui salvar. Esse pedaço aí, mas consegui. Mas se eu não tivesse observado isso logo, eu com certeza perderia as 2 plantas, porque elas apodreceriam totalmente, certo? Então, essa partilha aí para fazer com vocês. Espero que tenha ajudado vocês, porque às vezes pode ter alguém com o mesmo problema, certo? Beijinho, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like de vocês para ajudar o canal, viu? Beijinhos.